Durante 32 anos de casamento, escutei as mesmas palavras todos os dias. Você só presta para me satisfazer. Não cuida de nada nessa casa. Tudo tem que ser eu. Mas Geraldo mal sabia o que eu estava planejando nas madrugadas em que ele dormia profundamente ao meu lado. Se você quer saber como uma mulher de 61 anos transformou completamente sua vida e deu a volta por cima, deixe seu like, se inscreva no canal e comenta aí de qual cidade você está me assistindo. Essa história vai mexer com o seu coração. Meu nome é Maria Aparecida, mas todos sempre me chamaram de Cidinha. Nasci numa família simples lá em Itabira, interior de Minas Gerais, onde o cheiro de café passando na cozinha de manhã cedo misturava com o som dos passarinhos no quintal da minha avó. Éramos 5 filhos. Eu, a única menina no meio de 4 homens que minha mãe, Dona Conceição, criou com punho firme e muito amor. Papai trabalhava na mineração, chegava em casa com as roupas cobertas de pó vermelho, as mãos ásperas como lixa, mas sempre com um sorriso no rosto quando me via correndo em sua direção. Cresci acreditando que o amor verdadeiro era aquilo que via entre meus pais. Mamãe acordava às 5 da manhã, preparava o café reforçado do papai, fazia pão caseiro que deixava a casa inteira perfumada, cuidava da horta onde plantava jiló, quiabo e couve. Papai chegava do trabalho e sempre tinha uma palavra carinhosa para ela. Ajudava a carregar os baldes de água do poço, sentava no alpendre para conversar sobre os filhos enquanto ela costurava nossas roupas à luz do lampião. Eles nunca brigavam na nossa frente, e quando discordavam de alguma coisa, conversavam baixinho no quarto, com a porta fechada. Eu tinha 16 anos quando conheci Geraldo numa festa junina da igreja. Ele tinha 22. Era considerado um bom partido na cidade. Trabalhava como mecânico na oficina do pai, tinha um fusquinha azul que era o orgulho dele, e todos diziam que era trabalhador e honesto. Na primeira vez que dançamos quadrilha juntos, senti meu coração disparar quando ele segurou minha mão. Geraldo era alto, moreno, tinha aqueles olhos castanhos que pareciam mel quando batia o sol, e um sorriso que me fazia esquecer o mundo ao redor. Durante 6 meses, ele me cortejou do jeito certo. Vinha me buscar para ir à missa de domingo, sempre vestido de camisa social branca bem passadinha e calça social preta. Trazia flores do campo para minha mãe, conversava com meu pai sobre futebol e trabalho, respeitava os horários que eles estabeleciam. Nas nossas caminhadas pela Praça da Matriz, ele falava sobre os planos que tinha para o futuro, de como queria ampliar a oficina, comprar uma casa própria, constituir família. Seus dedos eram calejados pelo trabalho com as ferramentas, mas quando tocavam os meus, eram suaves como seda. Lembro como se fosse ontem da noite em que ele me pediu em namoro oficial. Estávamos sentados no banco da praça, debaixo do pé de flamboyant que ficava todo vermelho na época da florada. O perfume doce das flores misturava com o cheiro da pomada que ele passava no cabelo, e eu conseguia ouvir meu próprio coração batendo quando ele segurou minhas 2 mãos e disse: Cidinha, eu quero namorar com você sério, com compromisso. Quero que você seja minha esposa um dia. Suas mãos tremiam um pouquinho, e isso me deu uma ternura imensa. Respondi que sim, sussurrando, com medo de que alguém escutasse. Mas por dentro estava gritando de felicidade. O namoro durou 2 anos. Geraldo se mostrava um homem dedicado. Trabalhava de sol a sol na oficina, sempre tinha dinheiro no bolso quando saíamos para tomar sorvete ou ir ao cinema na cidade vizinha. Falava com respeito dos meus pais. Me tratava como uma princesa. Dizia que eu era a mulher mais bonita de Itabira. Nas cartas que escrevia quando viajava para comprar peças em Belo Horizonte, sempre terminava com sua para sempre. Geraldo! E eu guardava cada palavra como se fosse um tesouro, mas eu era jovem, inexperiente, e confundia gentileza com amor verdadeiro. Geraldo nunca demonstrava interesse em saber o que eu pensava sobre as coisas, sobre meus sonhos além do casamento. Quando eu comentava que gostaria de aprender a costurar para trabalhar como costureira, ele sorria e dizia: "Pra quê, meu amor? Você vai ser minha princesa, não vai precisar trabalhar." Quando falava que queria conhecer outros lugares, ele respondia: "Itabira tem tudo que a gente precisa. Aqui nossa família vai crescer feliz." Na época, achei aquilo proteção. Hoje sei que já eram os primeiros sinais de controle. O pedido de casamento aconteceu numa véspera de Natal. A família inteira estava reunida na casa da minha avó.
O cheiro de peru assado e farofa se misturava com o aroma dos doces que as tias tinham feito. Geraldo chegou mais nervoso que o normal, suando mesmo com o vento fresco da noite. Depois da ceia, quando todos estavam na sala conversando e rindo, ele se ajoelhou na minha frente, na presença de toda a família, e tirou do bolso uma aliança simples de ouro que brilhou sob a luz das velas do presépio. Maria Aparecida, ele disse com a voz embargada, e eu senti meus olhos se encherem de lágrima porque ele usou meu nome completo. Você quer se casar comigo? A sala ficou em silêncio. Só se ouvia o tic-tac do relógio de parede da vovó e o crepitar das velas. Olhei ao redor e vi os olhos brilhando de emoção da minha mãe, o sorriso orgulhoso do meu pai, meus irmãos batendo palma. Parecia um sonho realizado, o final feliz dos filmes que eu assistia no cinema. Sim, eu aceito, respondi, e naquele momento senti que minha vida de verdade estava começando. A preparação para o casamento durou 8 meses. Geraldo havia comprado uma casinha pequena, mas arrumadinha, na rua de trás da oficina do pai dele. Tinha 2 quartos, uma sala, cozinha e um quintal pequeno onde ele disse que eu poderia plantar o que quisesse. Pintamos as paredes juntos, ele de azul claro, e eu escolhi cortinas floridas que combinavam com o piso de cimento queimado que ele mesmo fez. Compramos os móveis aos poucos, uma mesa de fórmica com 4 cadeiras, um guarda-roupa de 3 portas, uma cama de casal que era nosso maior investimento. Minha mãe me ensinou tudo sobre como cuidar de uma casa, como fazer um feijão que não empapasse, como passar roupa sem queimar, como tirar manchas difíceis, como economizar no supermercado. Ela dizia sempre: Cidinha, homem gosta de casa cheirosa, comida na mesa e roupa limpa. Se você cuidar bem dessas coisas, seu casamento vai ser feliz. Eu absorvia cada conselho como uma esponja. Queria ser a esposa perfeita que Geraldo merecia. Nas vésperas do casamento, comecei a sentir uma ansiedade estranha. Não era nervosismo normal de noiva. Era algo mais profundo. Como se uma parte de mim soubesse que estava prestes a perder alguma coisa importante. Mas eu não conseguia identificar o quê. Durante as noites, ficava olhando pela janela do meu quarto na casa dos meus pais, vendo as estrelas e me perguntando se realmente estava fazendo a escolha certa. Mas logo afastava esses pensamentos. Afinal, Geraldo era tudo que uma moça poderia querer. Trabalhador, bonito, respeitador e me amava. O casamento foi lindo. A igreja ficou lotada, decorada com flores brancas e amarelas que perfumavam todo o ambiente. Meu vestido era simples, mas elegante, feito pela melhor costureira da cidade, com renda nas mangas e uma saia que rodava quando eu caminhava. Geraldo estava elegantíssimo no terno escuro, o cabelo bem penteado, e quando me viu entrando na igreja ao lado do meu pai, seus olhos se encheram de lágrima. Durante a cerimônia, quando trocamos os votos, ele segurou minhas mãos e disse olhando bem nos meus olhos: Eu prometo te amar, te respeitar e te proteger para sempre, Cidinha. Você vai ser minha rainha. Suas palavras saíam do coração. Eu podia sentir. E naquele momento tive certeza de que havia feito a escolha certa. O padre nos abençoou. A igreja inteira aplaudiu quando nos beijamos. E eu me senti a mulher mais feliz do mundo. A festa foi na casa dos meus pais. No quintal enfeitado com bandeirinhas coloridas e mesas cobertas com toalhas de crochê que minha avó tinha feito especialmente para a ocasião. Tinha sanfona, acordeon e todo mundo dançou até de madrugada. Geraldo não largava da minha mão. Apresentava para todo mundo dizendo: Essa é minha esposa, a Cidinha, com um orgulho na voz que me fazia flutuar de felicidade. Quando finalmente chegamos na nossa casinha, já era quase 2 da manhã. Geraldo me carregou no colo para dentro, como manda a tradição, e pela primeira vez éramos só nós 2, marido e mulher, na nossa própria casa. O cheiro de tinta ainda estava no ar, misturado com o perfume das flores que os vizinhos tinham deixado na cozinha. Ele acendeu todas as luzes, pegou minha mão e disse: Bem-vinda ao nosso lar, minha esposa. Naqueles primeiros meses, tudo parecia perfeito. Acordava cedo para fazer o café reforçado que Geraldo gostava, preparava a marmita dele com muito carinho, cuidava da casa como uma boneca. Ele chegava do trabalho e sempre tinha um elogio. Que cheiro bom, amor. Você é demais, Cidinha. Sou o homem mais sortudo do mundo.
À noite, depois do jantar, sentávamos no quintal para conversar sobre o dia e ele contava sobre os carros que tinha consertado, os clientes que apareciam na oficina. Mas devagar, quase imperceptivelmente, algumas coisas começaram a mudar. Geraldo ficava mais tempo na oficina, chegava mais tarde, menos conversador. Quando eu perguntava sobre o trabalho, ele respondia com monossílabos. Foi bem, normal, nada demais. Quando eu sugeria irmos visitar minha família no domingo, ele sempre tinha alguma desculpa. Estava cansado, tinha que organizar as ferramentas, precisava descansar. No início, justifiquei tudo. Afinal, ele estava trabalhando duro para nos dar uma vida melhor. Era natural que chegasse cansado, mas uma sensação estranha começou a crescer no meu peito, como se alguma coisa importante estivesse mudando, e eu não conseguisse identificar exatamente o que. Era como sentir o cheiro de chuva no ar, antes das nuvens aparecerem no céu. Os primeiros 2 anos de casamento passaram devagar, numa rotina que eu acreditava ser normal para casais recém-casados. Geraldo saía para a oficina às 7 da manhã em ponto, sempre com a marmita que eu preparava na madrugada. Arroz, feijão, um pedaço de carne, salada e uma fruta de sobremesa. Ele gostava que tudo estivesse bem apresentado, a carne cortada em pedaços do mesmo tamanho, o arroz soltinho, o feijão sem caldo demais. Cidinha, você sabe que eu não gosto de comida mal feita. Ele dizia quando alguma coisa não estava do jeito que ele esperava, mas sempre com um sorriso, como se fosse uma brincadeira carinhosa. Eu passava os dias cuidando da casa, que mantinha impecável. Varria e passava pano na sala todas as manhãs, deixando o cheiro de desinfetante misturado com o aroma das flores que cultivava no quintal. As janelas ficavam sempre brilhando, as cortinas bem esticadas, os móveis sem um grão de poeira. Quando Geraldo chegava em casa às 6 da tarde, encontrava o jantar pronto, a mesa posta com toalha limpa, e eu sempre arrumada com um vestido bonito e os cabelos penteados. Mas alguma coisa estava mudando em Geraldo, e eu começava a perceber nos pequenos detalhes, o jeito como ele olhava ao redor quando entrava em casa, como se estivesse procurando algo fora do lugar, a forma como abria as gavetas da cozinha para verificar se tudo estava organizado do jeito que ele gostava. O silêncio que se estendia durante o jantar, apenas quebrado pelo barulho dos talheres contra os pratos e o tic-tac do relógio de parede que tinha sido presente de casamento da minha sogra. Geraldo, aconteceu alguma coisa na oficina hoje? Eu perguntava quando o via muito quieto, mexendo na comida sem comer direito. Ele erguia os olhos dos pratos, me olhava por uns segundos, como se estivesse voltando de um lugar muito distante, e respondia sempre a mesma coisa. Nada não, Cidinha. Só estou cansado. Mas seus olhos não tinham mais aquele brilho de quando éramos namorados. Era como se uma cortina tivesse descido entre nós, e eu não sabia como levantá-la. As noites eram as que mais me angustiavam. Depois do jantar, Geraldo se sentava na poltrona da sala para assistir jornal, e eu ficava na cozinha lavando a louça, ouvindo o som da televisão misturado com o barulho da água corrente. Quando terminava e ia se sentar ao lado dele no sofá, ele já estava dormindo, com a cabeça jogada para trás, a boca entreaberta, respirando pesado. Eu ficava ali, olhando seu rosto relaxado pelo sono, tentando encontrar o homem por quem tinha me apaixonado. Foi numa quinta-feira de março que tudo começou a ficar mais claro para mim. Eu estava estendendo roupa no varal do quintal quando escutei Dona Marlene, nossa vizinha, conversando com a comadre dela no portão. A voz dela chegava clara até onde eu estava, misturada com o cheiro de sabão em pó e o calor úmido da tarde. Coitada da Cidinha, ela dizia, e meu coração disparou. Parei de estender as peças e fingi estar ocupada com um lençol que balançava no vento. Aquele marido dela não para em casa. Ontem mesmo eu vi ele saindo às pressas depois do almoço, todo arrumadinho, com uma camisa que eu nunca tinha visto. E olha que eu conheço o guarda-roupa dele de cor e salteado. Será que ele está trabalhando demais? Perguntou a outra voz, que eu reconheci como sendo da Dona Terezinha, que morava 3 casas adiante. Trabalhar onde, comadre? A oficina fecha 12:00 na quinta-feira. O próprio seu João me contou que está preocupado com o filho que anda muito distraído, chegando atrasado, saindo no meio do expediente. Diz que nunca viu o Geraldo assim. As palavras da Dona Marlene caíram sobre mim como um balde de água fria.
Geraldo sempre me dizia que trabalhava até às 6, todos os dias, incluindo quinta-feira. Durante 3 anos de casamento, nunca questionei os horários dele. Confiava cegamente quando ele dizia que estava na oficina. Mas ali estava a verdade sendo revelada por acaso, numa conversa de vizinhas, que não sabiam que eu estava escutando. Naquela tarde, quando Geraldo chegou em casa no horário de sempre, 6 horas em ponto, eu o observei com outros olhos. Reparei que a camisa estava impecável demais para quem havia passado o dia trabalhando com óleo e graxa. Notei que as mãos estavam limpas, as unhas bem cuidadas, nenhum cheiro de combustível ou solvente que sempre trazia grudado na pele. Ele me cumprimentou do jeito de sempre, com um beijo no rosto, mas evitou olhar diretamente nos meus olhos. Como foi o dia, amor? Perguntei, tentando manter a voz normal enquanto servia o jantar. Normal. Movimento fraco hoje, pouco serviço. Ele respondeu, se sentando à mesa e pegando o garfo. Mas suas mãos tremiam ligeiramente, e ele comeu depressa, como se tivesse pressa de terminar a refeição. Naquela noite, deitada ao lado dele que dormia profundamente, fiquei olhando para o teto tentando juntar as peças. As saídas misteriosas, o comportamento distante, as roupas, sempre impecáveis, as desculpas para não visitar minha família aos domingos. Tudo começava a fazer sentido, mas eu ainda não queria aceitar o que minha mente estava sugerindo. Geraldo era meu marido, o homem que havia jurado me amar e me respeitar para sempre na frente do altar. Devia haver uma explicação inocente para tudo aquilo, mas a desconfiança, uma vez plantada, cresceu como erva daninha. Comecei a prestar atenção em detalhes que antes passavam despercebidos. O perfume, diferente que às vezes sentia em suas roupas quando as pegava para lavar. Os fios de cabelo loiro que encontrava grudados em sua camisa, sendo que eu tinha cabelo castanho escuro. As ligações que ele recebia e saía para atender no quintal, sempre falando baixo, sempre terminando rapidamente quando me via se aproximando. Uma manhã de sábado, enquanto Geraldo tomava banho, resolvi arrumar as gavetas do quarto. Não era bem arrumação, se fosse honesta comigo mesma. Era investigação. Mexia em suas coisas procurando não sabia bem o quê, alguma pista que confirmasse ou desmentisse as suspeitas que me atormentavam. Foi quando encontrei no fundo da gaveta das meias um papel dobrado em 4. Meu coração acelerou quando vi que era uma nota de hotel da cidade vizinha, datada de 2 semanas antes, numa quinta-feira. O papel tremia nas minhas mãos enquanto eu lia os detalhes. Quarto para casal, entrada ao meio-dia, saída às 5 da tarde, o mesmo dia em que ele tinha me dito que estava trabalhando até tarde na oficina, consertando o carro do prefeito. Meus olhos se encheram de lágrimas, mas curiosamente não chorei. Era como se uma parte de mim já soubesse, já estivesse se preparando para aquele momento há muito tempo. Escutei o barulho do chuveiro sendo desligado e rapidamente guardei o papel no lugar. Quando Geraldo saiu do banheiro, enrolado na toalha azul, me encontrou sentada na cama, fingindo dobrar as roupas. Ele me olhou de um jeito diferente, como se percebesse que alguma coisa tinha mudado, mas não disse nada. Se vestiu em silêncio, deu um beijo mecânico na minha testa e disse que ia na oficina resolver umas pendências. Era sábado. A oficina não abria aos sábados. Depois que ele saiu, sentei na cozinha com uma xícara de café que esfriou na minha mão sem que eu bebesse um gole. A casa estava silenciosa. Apenas o tic-tac do relógio e o canto dos passarinhos no quintal. Pela primeira vez em 3 anos de casamento, me senti completamente sozinha. Não só fisicamente, mas emocionalmente abandonada pelo homem que havia prometido me amar para sempre. Durante as semanas seguintes, passei a observar Geraldo como uma detetive. Anotava mentalmente seus horários, suas desculpas, suas mudanças de comportamento. Descobri que às terças-feiras ele sempre chegava mais tarde, dizendo que tinha ficado fazendo orçamento para clientes novos. Descobri que aos sábados de manhã ele sempre arrumava uma desculpa para sair e voltava no final da tarde com cheiro de perfume feminino nas roupas. Descobri que ele havia mudado a senha do telefone da oficina, coisa que nunca tinha feito antes. Mas a descoberta que mais me doeu foi perceber como ele havia mudado comigo na intimidade. Antes carinhoso e atento, agora parecia estar cumprindo uma obrigação. Seus beijos eram rápidos e sem sentimento. Seus abraços pareciam automáticos. Durante nossos momentos de intimidade, era como se ele
estivesse fisicamente presente, mas mentalmente em outro lugar, com outra pessoa. Uma noite, quando ele dormia ao meu lado, permiti que as lágrimas finalmente saíssem. Chorei baixinho para não acordá-lo, deixando que toda a dor, toda a decepção, toda a sensação de traição saísse do meu peito. Mas junto com as lágrimas, nasceu dentro de mim algo que eu nunca havia sentido antes. Uma raiva fria, calculista, uma vontade de descobrir toda a verdade e fazer alguma coisa a respeito. Não era mais a Cidinha ingênua, que havia se casado cheia de sonhos e expectativas. A descoberta da traição estava me transformando em alguém que eu não conhecia. Alguém capaz de planejar, de investigar, de tomar decisões que a antiga Maria Aparecida jamais teria coragem de tomar. E foi nessa noite, ouvindo a respiração pesada do meu marido infiel ao meu lado, que comecei a traçar um plano. Ele achava que eu era apenas uma esposa submissa, que cuidava da casa e não questionava nada. Mas estava prestes a descobrir do que uma mulher traída é capaz quando decide reagir. O primeiro passo do meu plano foi muito simples: começar a documentar tudo. Comprei um caderno pequeno, desses de anotações, que escondi no fundo do armário da cozinha, atrás dos potes de tempero. Todos os dias, anotava os horários que Geraldo saía e chegava, as desculpas que ele dava, qualquer comportamento estranho que eu notasse. Parecia bobagem, mas minha mãe sempre dizia que palavra voa, escrita fica. E eu sabia que ia precisar de provas concretas do que estava acontecendo. Na segunda-feira seguinte à minha descoberta, decidi testar minhas suspeitas. Quando Geraldo disse que ia trabalhar até mais tarde porque tinha um motor complicado para arrumar, eu sorri docemente e respondi: "Tudo bem, meu amor, vou deixar seu jantar quentinho." Mas assim que ele saiu, vesti uma roupa discreta, amarrei um lenço na cabeça para disfarçar e caminhei até a oficina do meu sogro. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que qualquer um poderia ouvir. Fiquei escondida atrás da árvore da praça, de onde tinha uma visão clara da oficina. Eram 4:30 da tarde, e o que vi confirmou meus piores medos. A oficina estava fechada, o cadeado pendurado no portão, e não havia nenhum movimento. Geraldo tinha mentido descaradamente para mim. Voltei para casa com as pernas bambas, mas estranhamente aliviada. Pelo menos agora, tinha certeza de que não estava imaginando coisas. A traição era real, e eu não era uma esposa paranoica criando problemas onde eles não existiam. Quando Geraldo chegou às 9 da noite, com cheiro de perfume feminino grudado na camisa, eu o recebi com o sorriso de sempre. Servi o jantar reaquecido e perguntei sobre o motor complicado que ele tinha consertado. Foi difícil, Cidinha. Motor fundido. Tive que desmontar tudo. Ele mentiu, olhando diretamente nos meus olhos, mastigando o frango que eu tinha feito com tanto carinho. Naquele momento, sentindo o gosto amargo da mentira enchendo o ar entre nós, algo se rompeu definitivamente dentro de mim. Não era mais só a dor da traição. Era a humilhação de ser tratada como uma idiota. Durante as semanas seguintes, minha rotina de investigação se intensificou. Aprendi a ser uma esposa diferente. Sorridente por fora, mas atenta a cada detalhe por dentro. Quando Geraldo tomava banho, eu verificava os bolsos das roupas sujas. Encontrei ingressos de cinema de filmes que nunca assistimos juntos, guardanapos de restaurantes que nunca frequentamos, e até um batom pequeno, desses que vem de brinde, esquecido no bolso da camisa social. O batom era cor de rosa claro, uma cor que eu nunca usei na vida. Segurei aquele pequeno objeto entre os dedos, sentindo seu peso insignificante, mas que representava o peso enorme da traição. Era a prova física de que outra mulher estava na vida do meu marido. Uma mulher que usava a cor de rosa claro e que provavelmente não sabia que ele era casado. Foi quando decidi que precisava ver essa mulher com meus próprios olhos. Na quinta-feira seguinte, me arrumei de um jeito que Geraldo nunca tinha me visto. Peguei emprestado da minha prima Rosângela um vestido azul marinho que me deixava mais elegante, passei batom vermelho, prendi o cabelo num coque baixo, me olhei no espelho e mal me reconheci. Parecia uma mulher diferente, mais decidida, mais forte. Disse para Geraldo que ia passar o dia na casa da minha mãe, ajudando ela a fazer conserva de pêssego. "Tudo bem, amor. Eu vou ter um dia corrido na oficina mesmo."
ele respondeu, me dando um beijo distraído na testa, sem nem levantar os olhos do jornal que estava lendo. Em vez de ir para a casa da minha mãe, peguei o ônibus para a cidade vizinha. Meu plano era simples: ficar perto do hotel onde ele tinha estado, o mesmo da nota que encontrei, e esperar para ver se ele aparecia. Era um risco enorme, mas eu precisava saber quem era a outra, como ela era, se era mais bonita que eu. O hotel ficava numa rua a movimento, bem no centro da cidade. Me posicionei num café do outro lado da rua, pedi um café com leite e fingi ler uma revista, mas meus olhos não saíam da entrada do hotel. Eram 11h30 da manhã quando os vi chegando. Reconheci Geraldo de longe, mesmo de costas, pela maneira como caminhava, com aqueles passos largos e decididos. Mas quando eles se viraram para entrar no hotel, meu mundo desabou completamente. A mulher que estava com ele era Cristina, a filha mais nova do dono da farmácia. Uma moça de 22 anos que eu conhecia desde pequena. Tinha cabelos loiros e cacheados. Era magra, delicada, com aquela pele lisa de quem ainda não tinha vivido muito. Eles entraram no hotel de mãos dadas, como um casal apaixonado, e Geraldo olhava para ela do mesmo jeito que olhava para mim durante nosso namoro, com aquela ternura, aquela paixão que há muito tempo havia desaparecido dos olhos dele quando me olhava. Ela ria de alguma coisa que ele tinha falado, jogava os cabelos para trás num gesto coquete, se pendurava no braço dele como uma namorada. Fiquei ali, paralisada, vendo meu marido desaparecer pela porta do hotel com outra mulher. Uma mulher que poderia ser minha filha, que era nova, bonita, cheia de vida. Uma mulher que certamente não sabia cozinhar como eu, não sabia cuidar de uma casa como eu, mas que tinha algo que eu havia perdido nos 3 anos de casamento. A juventude, a novidade, o mistério. Voltei para casa como uma zumbi. O ônibus balançava na estrada esburacada, mas eu não sentia nada. Era como se meu corpo estivesse ali, mas minha alma tivesse ficado naquele café, vendo meu marido escolher outra mulher. Quando cheguei em casa, às 5 da tarde, me olhei no espelho do banheiro e vi uma mulher de 25 anos que parecia ter envelhecido 10 anos numa tarde. Geraldo chegou no horário de sempre, 6 horas em ponto, assoviando uma música que eu não conhecia. Parecia mais jovem, mais leve, como se tivesse tomado um remédio para a felicidade. Me cumprimentou com mais carinho do que havia demonstrado em meses. Até elogiou o jantar. Disse que o tempero do frango estava perfeito. Você está diferente hoje, ele comentou durante o jantar, me olhando com curiosidade. Mais bonita. Fez alguma coisa no cabelo? Tive vontade de rir, mas consegui controlar. Ele tinha passado a tarde toda com a amante e chegava em casa, reparando que eu estava diferente. A ironia da situação era tão absurda que quase me fez ter uma crise de nervos ali mesmo, na mesa do jantar. Não fiz nada não, Geraldo. Deve ser impressão sua, respondi, cortando o frango em pedaços pequenos, tentando manter as mãos ocupadas para não tremerem. Naquela noite, depois que ele dormiu, fiquei horas acordada pensando no que tinha visto. Cristina era tudo que eu não era mais. Jovem, sem responsabilidades, sem uma casa para cuidar, sem um marido para satisfazer. Ela podia ser espontânea, podia ser imprevisível, podia ser a aventura que Geraldo procurava longe da rotina do nosso casamento. Mas quanto mais eu pensava, mais uma raiva fria crescia dentro de mim. Não era só raiva do Geraldo, era raiva de mim mesma também, por ter me tornado previsível, por ter aceitado sem questionar que minha única função na vida era cuidar da casa e satisfazer meu marido, por ter perdido minha identidade no meio de tantas panelas, tantas roupas para lavar, tantos jantares silenciosos. Na manhã seguinte, tomei uma decisão que mudaria tudo. Não ia mais fingir que não sabia de nada. Não ia mais aceitar as mentiras dele com um sorriso, mas também não ia fazer um escândalo. Não ia chorar. Não ia implorar para ele voltar para mim. Tinha um plano melhor. Um plano que faria Geraldo pagar caro por cada mentira, por cada tarde no hotel, por cada vez que chegou em casa cheirando a outra mulher. Comecei devagar, com pequenas mudanças que ele nem percebeu no início. Parei de acordar de madrugada para fazer a marmita dele. Quando ele reclamou, respondi com naturalidade. Ah, desculpa, amor. Esqueci de colocar o despertador.
Parei de ter a comida pronta na mesa quando ele chegava do trabalho. Hoje resolvi fazer uma comida mais elaborada. Vai ficar pronto daqui a pouco, eu dizia, deixando-o esperar com fome. Mudanças pequenas, mas que começaram a incomodá-lo. Geraldo era um homem de hábitos rígidos. Gostava da rotina, da previsibilidade. Quando as coisas começaram a sair do controle dele em casa, ele ficou irritado. Cidinha, o que está acontecendo? Você está estranha ultimamente, ele disse numa terça-feira, quando chegou em casa e encontrou a mesa vazia. Eu sentada na sala assistindo televisão. Nada está acontecendo, Geraldo. Só estou cansada. Você sabe como é? Cuidar de casa sozinha não é fácil. Respondi sem tirar os olhos da televisão. Era a primeira vez que admitia, mesmo que indiretamente, que estava insatisfeita com alguma coisa. Ele me olhou com uma expressão confusa, como se estivesse tentando entender o que havia mudado. Mas não disse nada. Apenas soltou um suspiro e foi para o quarto trocar de roupa. Durante as semanas seguintes, intensifiquei minha estratégia. Comecei a sair de casa sem avisar, só deixando bilhetes vagos. Saí para resolver umas coisas, volto à noite. Parei de perguntar sobre o trabalho dele, sobre os horários, sobre onde ele tinha estado. Quando ele chegava tarde com desculpas elaboradas, eu apenas acenava com a cabeça e dizia: entendi, sem demonstrar qualquer interesse em detalhes. A mudança mais radical veio numa quinta-feira. Era o dia que eu sabia que ele se encontrava com Cristina. Em vez de ficar em casa limpando e cozinhando como sempre fazia, me arrumei e saí para passar o dia na cidade. Visitei lojas, tomei um lanche num café que nunca tinha frequentado, conversei com pessoas que não via há anos. Foi a primeira vez em 3 anos de casamento que saí de casa só para me divertir, sem ter uma obrigação específica. Quando voltei, às 7 da tarde, Geraldo estava sentado na cozinha, com uma expressão preocupada que eu nunca tinha visto. Onde você estava, Cidinha? Cheguei em casa e você não estava aqui, ele disse. E pela primeira vez percebi uma nota de ansiedade na voz dele. Saí para dar uma volta. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Respondi, tirando os sapatos e me servindo um copo de água gelada. Não, é que você nunca sai assim, sem avisar direito. Fiquei preocupado. Olhei para ele e vi algo que me deu uma satisfação estranha. Geraldo estava incomodado. O homem que saía todo santo dia para se encontrar com a amante, que mentia descaradamente sobre onde estava, que chegava em casa cheirando a outra mulher, estava preocupado porque sua esposa havia passado um dia fora de casa. Geraldo, você chega tarde várias vezes na semana e eu nunca reclamo. Hoje eu saio uma vez e você fica preocupado? Disse, mantendo a voz calma, mas deixando a ironia bem clara. Ele não soube o que responder. Ficou me olhando como se estivesse vendo uma pessoa completamente diferente da mulher com quem tinha se casado. E realmente estava. A Cidinha submissa e previsível estava desaparecendo, dando lugar a uma mulher que ele não conhecia, uma mulher que não ia mais aceitar ser tratada como capacho. Mas eu sabia que aquilo era só o começo. Tinha descoberto algo muito mais poderoso do que lágrimas ou discussões. A incerteza. Geraldo estava começando a se sentir inseguro, e isso era exatamente onde eu queria que ele estivesse. Porque muito em breve, ele ia descobrir que 2 pessoas podiam jogar o mesmo jogo e que eu estava apenas começando a mostrar do que era capaz. O confronto final aconteceu numa sexta-feira que eu jamais vou esquecer. Era 15 de setembro. O dia estava quente e abafado, com aquelas nuvens carregadas que anunciam tempestade. Eu tinha planejado tudo nos mínimos detalhes durante semanas, esperando pelo momento perfeito para agir. E esse momento chegou quando encontrei na gaveta dele uma segunda nota de hotel. Dessa vez com uma data futura, o sábado seguinte, mesmo horário, mesmo lugar. Durante toda aquela sexta-feira, agi como se nada tivesse mudado. Fiz o café da manhã de Geraldo. Dei um beijo de despedida na sua testa quando ele saiu para trabalhar. Organizei a casa como sempre fazia. Mas por dentro, meu coração estava acelerado com a adrenalina do que estava prestes a fazer. Às 3 da tarde, liguei para minha prima Rosângela e pedi um favor que mudaria tudo. Rosângela, preciso que você me acompanhe numa coisa muito importante amanhã. Não posso explicar por telefone, mas confie em mim, por favor. Rosângela sempre foi minha parceira para tudo desde pequenas. Ela tinha 30 anos.
Era separada a dois. Trabalhava como vendedora numa loja de roupas e não tinha papas na língua para falar o que pensava. Quando contei para ela toda a situação, seus olhos faiscaram de raiva. Cidinha, esse desgraçado vai pagar caro pelo que está fazendo com você. Pode contar comigo para qualquer coisa que você precisar, ela disse, batendo o punho na mesa da cozinha onde estávamos conversando. O plano era simples, mas devastador. No sábado, eu e Rosângela íamos até o hotel na hora exata que eles sempre se encontravam, mas não para fazer escândalo na rua ou chorar na porta do quarto. Eu tinha algo muito melhor em mente. Sábado amanheceu nublado, com aquele cheiro de chuva no ar que deixa tudo pesado e elétrico. Geraldo acordou de bom humor, assoviando no chuveiro, se arrumando com mais cuidado que o normal. Vestiu a camisa azul clara que eu mesma tinha passado. Passou aquele perfume que ganhara no Natal. Penteou o cabelo com capricho. Estava se preparando para encontrar a amante. E eu ali, servindo o café dele com o sorriso de sempre. Vou na oficina resolver umas pendências com papai. Depois talvez passe na casa do Zé Maria para ver aquele carro que ele quer vender. Ele mentiu, olhando diretamente nos meus olhos enquanto espalhava manteiga no pão. Tudo bem, amor. Eu vou passar o dia na casa da minha mãe, ajudando ela a fazer uns doces para a festa da igreja. Menti também, sentindo uma estranha satisfação em devolver as mentiras que recebia há meses. Às 11 horas, eu e Rosângela estávamos posicionadas no mesmo café onde eu tinha visto Geraldo e Cristina pela primeira vez. Minha prima estava nervosa, tamborilando os dedos na mesa, mas eu estava estranhamente calma. Era como se todos aqueles meses de dor, de humilhação, de mentiras engolidas tivessem me preparado para aquele momento. Lá vem eles, sussurrei quando vi Geraldo e Cristina se aproximando do hotel. Ela estava ainda mais bonita que da primeira vez que a vi, usando um vestido amarelo que realçava os cabelos loiros, rindo de alguma coisa que ele falava. Geraldo parecia 10 anos mais jovem ao lado dela, com aquele sorriso que eu não via há muito tempo quando olhava para mim. Que nojo, Cidinha! Como ele tem coragem de trair uma mulher como você com essa menininha? Rosângela murmurou, mas eu fiz sinal para ela ficar quieta. Esperamos 15 minutos depois que eles entraram no hotel. Então nos levantamos e caminhamos com firmeza até a recepção. Meu coração batia forte, mas minha voz saiu firme e clara quando falei com o recepcionista, um homem de meia idade com bigode grisalho. Boa tarde. Meu nome é Maria Aparecida Santos. Eu sou esposa do Geraldo Santos, que acabou de entrar no hotel com uma moça loira. Gostaria de falar com eles, por favor. O homem ficou desconcertado. Olhou para mim, depois para Rosângela, sem saber o que fazer. Provavelmente nunca tinha se deparado com uma situação desse tipo. A senhora tem certeza de que... Ele começou, mas eu o interrompi. Tenho absoluta certeza. Eles estão no quarto, eu sei porque encontrei as notas anteriores na gaveta do meu marido. Não vou fazer escândalo. Só quero conversar com eles. Depois de alguns minutos de hesitação e uma consulta rápida com o gerente, eles nos deram o número do quarto. Subimos as escadas devagar, Rosângela segurando meu braço para me dar força. Quando chegamos na porta do quarto 237, parei por alguns segundos, respirei fundo e bati 3 vezes. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Depois escutei vozes sussurrando lá dentro, passos apressados, o barulho de roupas sendo vestidas rapidamente. Finalmente, a voz de Geraldo, tensa e nervosa. Quem é? Sou eu, Geraldo. Cidinha. Abre a porta que preciso falar com vocês dois. O que aconteceu nos segundos seguintes foi como assistir um filme em câmera lenta. A porta se abriu devagar e apareceu o rosto do meu marido, pálido como papel, os olhos arregalados de pânico. Atrás dele, Cristina tentava se esconder, com o cabelo desarrumado e a roupa amassada, os olhos cheios de lágrimas de vergonha. Cidinha, eu posso explicar, Geraldo começou, mas levantei a mão para interrompê-lo. Não precisa explicar nada, Geraldo. Eu sei de tudo há meses. Sei dos encontros às quintas-feiras, sei dos sábados, sei das mentiras sobre trabalhar até tarde. Vim aqui não para fazer escândalo, mas para te falar algumas coisas que você precisa escutar. Entrei no quarto, seguida pela Rosângela. Cristina estava sentada na beirada da cama, chorando baixinho, sem coragem de olhar na minha cara. Geraldo ficou de pé, encostado na parede, como um animal encurralado. Primeiro, Cristina, eu disse, me virando para a moça.
Você sabe que ele é casado comigo há 3 anos? Sabe que temos uma casa, uma vida juntos, que ele chega em casa todo dia e janta na mesa que eu ponho, dorme na cama que eu arrumo? Ela balançou a cabeça, ainda chorando. Ele disse que vocês estavam se separando, que era só questão de tempo. Olhei para Geraldo com uma mistura de nojo e desprezo que nunca pensei que fosse capaz de sentir. Claro que ele disse isso. É o que todos os homens casados dizem para as amantes. E você, Geraldo? Me virei para ele. Durante todos esses meses mentindo para mim, chegando em casa cheirando a outra mulher, usando o dinheiro que economizamos juntos para pagar hotel, você pensou alguma vez no que isso faria comigo? Cidinha, por favor, vamos para casa conversar. Ele tentou se aproximar, mas recuei. Não, nós vamos conversar aqui mesmo, na frente dela, já que vocês dois estão envolvidos nessa história. Minha voz estava saindo mais alta, mais firme do que eu esperava. Você achou que eu era idiota, Geraldo? Que eu nunca ia descobrir? Que eu ia passar a vida toda aceitando suas mentiras, cuidando da sua casa, lavando suas roupas sujas de perfume de outra mulher? Não foi assim, Cidinha. Eu não planejei que isso acontecesse. Foi mais forte que eu, ele disse, passando as mãos no cabelo, suado e nervoso. Mais forte que você? Ri, mas era uma risada amarga, sem humor. Sabe o que foi mais forte que eu, Geraldo? Ver meu marido escolher uma menina de 22 anos em vez de trabalhar no nosso casamento. Sabe o que foi mais forte que eu? Engolir suas mentiras todos os dias. Fazer seu jantar enquanto você estava aqui com ela. Fingir que acreditava nas suas desculpas esfarrapadas. Cristina levantou a cabeça pela primeira vez e me olhou nos olhos. Dona Cidinha, eu sinto muito. Eu nunca quis que isso acontecesse assim. Eu me apaixonei por ele. Você se apaixonou pelo homem de outra mulher, Cristina. Isso tem um nome, e não é amor, é egoísmo. Minha voz estava tremendo agora. Não de nervosismo, mas de uma raiva que vinha de muito fundo. E você, Geraldo? Quer saber o que eu decidi? Ele me olhou com uma expressão de pânico nos olhos. Eu decidi que você vai ter que escolher, agora, aqui, na frente dela e da Rosângela. Apontei para minha prima, que estava encostada na porta como uma testemunha silenciosa. Ou você termina com ela agora e volta para casa comigo para tentarmos reconstruir nosso casamento. Ou você fica com ela e eu volto para casa, pego minhas coisas e você nunca mais me vê na vida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Conseguia ouvir meu próprio coração batendo, o choro contido de Cristina, a respiração pesada de Geraldo. Lá fora, começaram a cair os primeiros pingos de chuva na janela. Eu preciso pensar, Geraldo murmurou. Não, cortei seco. Você teve meses para pensar. Agora você decide. Aqui, agora. Geraldo olhou para mim, depois para Cristina, depois para mim novamente. E naquele momento, vi no rosto dele algo que me doeu mais do que todas as traições juntas. Hesitação. Ele estava realmente hesitando entre mim, sua esposa de 3 anos, e uma menina que conhecia há poucos meses. Foi quando tomei minha segunda grande decisão. Sabe de uma coisa, Geraldo? Não precisa mais escolher. Tirei minha aliança de casamento do dedo e coloquei em cima da mesa de cabeceira do hotel. Eu já escolhi por nós dois. Cidinha, não. Ele se desesperou, tentando segurar meu braço. Pode ficar tranquilo que não vou causar nenhum problema para vocês. Não vou contar para a família dela. Não vou fazer escândalo na cidade. Mas nosso casamento acabou hoje, neste quarto, neste momento. Olhei para Cristina, que estava me encarando com uma expressão de espanto. Ele é seu agora. Pode ficar com ele. Mas lembra de uma coisa. Se ele traiu uma esposa que cuidava dele, que fazia tudo por ele, que nunca lhe deu motivo para reclamar, o que será que ele vai fazer com você quando a novidade passar? Saí do quarto seguida pela Rosângela, deixando os dois lá, em silêncio. Só quando chegamos na rua é que minhas pernas fraquejaram. Rosângela me segurou, me abraçou, forte, e pela primeira vez em meses, chorei. Não de dor, mas de alívio. O peso de todos aqueles meses de mentiras, de fingimento, de humilhação silenciosa havia saído dos meus ombros. Você foi incrível, Cidinha. Nunca vi uma mulher com tanta dignidade numa situação dessas, Rosângela disse, alisando meus cabelos enquanto a chuva começava a cair mais forte. Naquela tarde, voltei para casa sozinha.
Geraldo chegou às 10 da noite, encontrou as malas dele prontas na sala e eu sentada na cozinha, tomando chá de camomila. Ele tentou conversar, implorar, prometer que terminaria tudo com Cristina, mas eu nem levantei os olhos da xícara. Cidinha, por favor, eu te amo. Foi só uma loucura, uma fase. Ela não significa nada pra mim. Geraldo, disse calmamente, se ela não significava nada, por que você arriscou o nosso casamento por ela? E se você me amava, por que me humilhou durante todos esses meses? Finalmente olhei para ele. Suas coisas estão prontas. A casa é minha. Estava no nome da minha família antes do casamento. Você pode pegar suas roupas e ir morar onde quiser. Ele ficou me olhando como se não conseguisse acreditar no que estava ouvindo. O homem que tinha me controlado durante 3 anos, que tinha certeza de que eu nunca teria coragem de abandoná-lo, estava vendo sua esposa submissa se transformar numa mulher que ele não conhecia. E se eu não quiser ir, então eu vou. Mas de um jeito ou de outro, este casamento acabou hoje. Ele pegou as malas e saiu porta fora. Nunca mais voltou. Os primeiros dias sozinha foram os mais difíceis da minha vida. A casa que antes parecia pequena, agora se tornara um oceano de silêncio. Acordava de manhã e por alguns segundos esquecia que tudo havia mudado, que não precisava mais fazer aquele café reforçado, que não havia mais marmita para preparar. O cheiro de solidão tinha um aroma próprio, mistura de café frio e lágrimas secas no travesseiro. Mas junto com a dor, algo extraordinário começou a acontecer. Pela primeira vez em anos, eu podia tomar minhas próprias decisões. Podia acordar na hora que quisesse, comer o que tivesse vontade, assistir o programa de televisão da minha escolha. Parece bobagem, mas para uma mulher que durante 3 anos havia moldado sua vida inteira aos gostos e horários de outra pessoa, essa liberdade era ao mesmo tempo assustadora e libertadora. A notícia da separação se espalhou pela cidade, como fogo em palha seca. Numa cidade pequena do interior, onde todo mundo conhece a vida de todo mundo, um casamento que acaba vira assunto por semanas. As pessoas me olhavam na rua com aquela mistura de curiosidade e pena que eu detestava. Algumas vizinhas vinham em casa tomar café e fazer perguntas disfarçadas, querendo saber os detalhes íntimos do que havia acontecido. Cidinha, você está bem, filha? Se precisar de alguma coisa, pode contar comigo, dizia Dona Marlene, a mesma que tinha me alertado sobre as saídas misteriosas de Geraldo. Mas eu percebia nos olhos dela aquela sede de fofoca, a vontade de saber se era verdade que eu havia pegado meu marido no hotel com a filha do farmacêutico. Aprendi a responder sempre a mesma coisa. Estou bem. Obrigada. Às vezes as coisas simplesmente não dão certo. E é melhor cada um seguir seu caminho. Simples, direto, sem dar margem para especulações. Não era da conta de ninguém os detalhes da minha vida particular. Geraldo tentou voltar 3 vezes, nos primeiros 2 meses. Da primeira vez, apareceu numa tarde de domingo, quando eu estava no quintal regando as plantas. Trazia flores, rosas vermelhas que deveria ter comprado na floristela da esquina, porque ainda tinham a etiqueta de preço grudada no papel. Cidinha, eu errei feio, mas foi só uma fase, uma loucura. Você é a mulher da minha vida, sempre foi, ele disse, os olhos vermelhos, a barba por fazer. Parecia ter emagrecido. Estava com a roupa amarrotada, sem aquele cuidado que sempre teve com a aparência. Olhei para aquelas flores, para aquele homem que já havia sido tudo na minha vida, e senti nada. Não senti raiva, não senti dor, não senti vontade de voltar. Era como olhar para um estranho. Geraldo, o que você fez não foi uma fase, foi uma escolha. Você escolheu mentir para mim todos os dias durante meses. Você escolheu me humilhar, me tratar como idiota, e eu escolhi não aceitar mais isso. Respondi, continuando a regar as plantas como se ele não estivesse ali. Mas eu terminei com ela. Não estou mais com a Cristina. Você terminou porque foi descoberto, não porque quis. E mesmo que tivesse terminado por vontade própria, isso não apaga os meses de traição. Parei de regar e o encarei. Geraldo, você destruiu algo que não tem conserto. Confiança não é como prato quebrado que você cola e fica como novo. Uma vez quebrada, sempre vai ter as marcas. Ele tentou insistir, mas eu entrei em casa e fechei a porta. Fiquei encostada do outro lado, ouvindo ele chamar meu nome por alguns minutos antes de ir embora.
A segunda tentativa foi mais dramática. Ele apareceu numa noite de chuva, completamente encharcado, batendo na porta como um desesperado. Cidinha, abre, por favor! Eu preciso falar com você! Abri a porta e o encontrei num estado lastimável. Estava claramente bêbado, balançando, os olhos vidrados. Era a primeira vez que via Geraldo assim. Ele nunca havia sido de beber além da conta. Olha o que você fez comigo, ele disse, apontando para si mesmo. Olha como eu estou. Não consigo trabalhar direito. Não consigo dormir. Não consigo comer. Estou morando num quartinho nos fundos da oficina do meu pai, como um fracassado. Geraldo, o que aconteceu com você foi consequência das suas próprias escolhas. Eu não fiz nada além de me valorizar. Respondi, mas deixei ele entrar, porque a chuva estava forte, e apesar de tudo, não conseguia deixá-lo molhado na porta. Preparei um café, forte, e coloquei na frente dele. Geraldo bebeu devagar, as mãos tremendo, e pela primeira vez, desde que nos conhecíamos, ele chorou na minha frente. Não era um choro de arrependimento sincero, era um choro de autocomiseração, de alguém que estava sentindo as consequências dos próprios atos. Cidinha, me dá mais uma chance. Eu vou ser o marido que você sempre mereceu. Vou te levar para viajar, vou te dar tudo o que você quiser. Geraldo, você não entende, disse sentando na cadeira, em frente a ele. Não é questão de você ser um marido melhor. É que eu não quero mais ser sua esposa. Nestes meses sozinha, eu me reencontrei. Descobri que posso ser feliz sem depender de ninguém, sem ter que moldar minha vida aos desejos de outra pessoa. Ele ficou me olhando como se eu estivesse falando em língua estrangeira. Para um homem que sempre havia me conhecido submissa e dependente, essa nova Cidinha era incompreensível. Quando a chuva passou, ele foi embora sem insistir. Mas eu sabia que voltaria. A terceira e última tentativa aconteceu 3 meses depois da separação. Desta vez, ele chegou acompanhado da minha sogra, Dona Sebastiana, uma senhora de 60 anos que sempre havia me tratado bem. Era uma estratégia inteligente. Ele sabia que eu tinha carinho pela mãe dele e que seria mais difícil ser dura com ela presente. Minha filha, Dona Sebastiana, disse assim que entrou, me abraçando forte. Que história é essa de vocês se separarem? Casamento é coisa séria. Não é brincadeira que se desfaz na primeira dificuldade. Expliquei para ela, com calma e respeito, toda a situação. Contei sobre as traições, sobre as mentiras, sobre os meses de humilhação que havia passado. Vi o rosto dela mudando conforme eu falava, a expressão de quem estava descobrindo um lado do filho que não conhecia. Geraldo! Ela se virou para ele, a voz carregada de decepção. Como você pôde fazer uma coisa dessas com a Cidinha, com uma mulher que sempre te respeitou, que cuidou de você como uma rainha? Mãe, eu já falei que foi um erro, que eu me arrependo, mas ela não quer nem conversar sobre a possibilidade de voltarmos. Geraldo respondeu, como uma criança sendo repreendida. Dona Sebastiana, eu disse, segurando as mãos dela. A senhora criou seu filho para ser um homem honesto. Mas honestidade não é só não roubar ou não matar. É também respeitar a mulher com quem você se casou. Não mentir para ela. Não trair a confiança dela. O Geraldo quebrou isso, e eu não consigo mais confiar nele. A conversa durou 2 horas. Dona Sebastiana tentou me convencer de que todo homem erra uma vez na vida, que o importante era o arrependimento, que o amor pode superar qualquer coisa. Eram argumentos de uma geração onde as mulheres eram ensinadas a aguentar tudo em nome da família, do casamento, da estabilidade. Mas eu não era mais aquela Cidinha. Os meses sozinha me haviam mostrado que eu podia ser completa sem precisar ser metade de alguém. Eu entendo o que a senhora está falando, respondi com carinho. Mas eu aprendi que amor não é só aguentar, perdoar, aceitar. Amor também é respeitar, valorizar, ser honesto. E isso o Geraldo não me deu. Quando eles foram embora, Dona Sebastiana me abraçou na porta e sussurrou no meu ouvido. Você está certa, minha filha. Eu que sou de outra época, mas você está certa. Nunca mais Geraldo tentou voltar. Com o passar dos meses, minha vida foi ganhando. Uma rotina nova, mais leve, mais minha. Comecei a trabalhar como diarista para algumas famílias da cidade. Não era por necessidade financeira. A casinha era minha, e eu tinha algumas economias. Mas porque precisava sair de casa, conviver com pessoas, me sentir útil de uma forma diferente.
Descobri que eu tinha jeito para organizar casas, que as patroas gostavam do meu trabalho, que eu podia ganhar meu próprio dinheiro. Pela primeira vez na vida, abri uma conta no banco só minha, com meu nome, onde depositava cada centavo que ganhava. A sensação de independência financeira era inebriante. Aos poucos, voltei a cultivar amizades que havia negligenciado durante o casamento. Comecei a sair com as amigas para tomar café na praça aos domingos. Fui ao cinema com minha prima Rosângela. Visitei parentes que não via há anos. Redescobri que eu era uma pessoa interessante, que tinha opiniões próprias, que podia fazer outras pessoas rirem com minhas histórias. 1 ano depois da separação, encontrei Geraldo na rua principal da cidade. Ele estava diferente, mais magro, o cabelo desalinhado, a roupa sem o cuidado de antes. Cumprimentou com um aceno tímido, e eu respondi educadamente. Não senti raiva, nem dor, nem saudade. Senti apenas uma leve melancolia, como quando a gente passa na frente da casa onde morou quando criança e lembra dos tempos que não voltam mais. Soube depois, através de comentários que chegaram até mim, que ele e Cristina haviam tentado manter o relacionamento por alguns meses, mas não deu certo. Ela era jovem demais, sonhava com outras coisas, e ele era um homem casado recém-separado, carregando culpas e ressentimentos. O que parecia paixão ardente no esconderijo do hotel não resistiu à luz do dia, às responsabilidades reais, às pressões de um relacionamento assumido. Cristina se mudou para Belo Horizonte, onde foi estudar enfermagem. Geraldo ficou na cidade, trabalhando na oficina do pai, morando sozinho num apartamento pequeno. Algumas pessoas me contavam que ele perguntava sobre mim de vez em quando, que falava que havia cometido o maior erro da vida dele, mas essas informações chegavam até mim como ecos distantes de uma vida que não me pertencia mais. 2 anos depois da separação, algo extraordinário aconteceu comigo. Numa das casas onde trabalhava, conheci Dona Helena, uma senhora viúva de 70 anos que havia sido professora primária a vida inteira. Ela morava sozinha numa casa grande e cheia de livros, e durante as tardes, depois que eu terminava a limpeza, costumávamos conversar tomando chá. Cidinha, ela disse num dia, você já pensou em estudar? Terminar o colégio, talvez fazer um curso? A pergunta me pegou desprevenida. Eu havia parado de estudar aos 16 anos para me casar, e nunca mais havia pensado em voltar para na escola. Dona Helena, acho que já passou da idade para isso. Tenho 28 anos. Bobagem. Ela respondeu com energia. Idade é só um número. Conhecimento é algo que ninguém pode tirar de você. E você tem uma mente curiosa. Faz perguntas inteligentes sobre tudo. Foi assim que, aos 28 anos, voltei a estudar. Comecei fazendo o supletivo à noite na escola municipal. No primeiro dia, estava nervosa como uma criança, sentada numa carteira desconfortável, cercada por pessoas de todas as idades que, como eu, haviam decidido dar uma nova chance aos estudos. Era difícil conciliar o trabalho durante o dia, com os estudos à noite, mas cada página de livro que lia, cada exercício de matemática que resolvia, cada redação que escrevia, me dava uma sensação de conquista que jamais havia experimentado. Estava construindo algo que era só meu, investindo numa pessoa, eu mesma, que havia ficado esquecida durante anos. Dona Helena se tornou minha tutora extraoficial. Emprestava livros, ajudava com as matérias mais difíceis, conversava sobre autores e ideias que eu jamais havia conhecido. Foi ela quem me apresentou à poesia, ao teatro, à filosofia. Descobri que eu gostava de ler, que tinha opiniões sobre os livros, que podia discutir ideias complexas. Você tem inteligência para ir muito além do que imagina, Cidinha, ela dizia sempre. Não se limite ao que os outros esperam de você. Sonhe grande. Terminei o colégio aos 30 anos, como primeira colocada da turma. No dia da formatura, olhei para a pequena plateia, minha família, Dona Helena, algumas amigas, e senti que havia conquistado algo muito maior do que um diploma. Havia conquistado a mim mesma. Hoje, aos 45 anos, sou uma mulher completamente diferente daquela Cidinha que se casou aos 18 anos cheia de sonhos românticos. Fiz faculdade de pedagogia, trabalho como professora na mesma escola onde terminei o colégio, tenho uma vida social ativa, viajo sempre que posso. Nunca mais me casei, apesar de ter tido alguns relacionamentos ao longo dos anos. Não por mágoa ou medo,
Mas porque aprendi que é melhor estar sozinha e feliz do que acompanhada e infeliz. Aprendi que uma mulher não precisa de um homem para se sentir completa, que o amor próprio é o alicerce de qualquer felicidade verdadeira. De vez em quando estou dando aula para meus alunos, olho para as meninas adolescentes e vejo em seus olhos os mesmos sonhos românticos que eu tive um dia, e sempre aproveito para lhes dizer: meninas, sonhem com o amor, mas nunca se esqueçam de sonhar com vocês, mesmas também, porque no final das contas, a única pessoa que vai estar com vocês a vida inteira são vocês mesmas. A história que comecei contando há tanto tempo atrás, sobre uma mulher de 61 anos que transformou sua vida, era sobre mim, mas também sobre todas as mulheres que um dia se perderam em relacionamentos abusivos, em casamentos sem amor, em vidas que não eram suas. Era sobre a possibilidade de recomeçar, de se reinventar, de encontrar a felicidade dentro de si mesma. Quando olho para trás, não sinto raiva de Geraldo, nem de Cristina, nem das circunstâncias que me levaram àquela tarde no hotel. Na verdade, sinto gratidão, porque foi através daquela dor, daquela traição, daquela humilhação, que descobri quem eu realmente era por baixo de todos os papéis que havia representado. Filha obediente, esposa dedicada, dona de casa perfeita. Por baixo de tudo isso, havia uma mulher forte, inteligente, capaz de se sustentar sozinha, de tomar suas próprias decisões, de ser feliz por conta própria. Uma mulher que não precisava da aprovação de ninguém para se sentir valiosa. Se você chegou até aqui na minha história, se identificou com alguma parte dela, deixo uma mensagem. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para escolher a felicidade. Nunca é tarde para descobrir quem você realmente é quando tira todas as máscaras que o mundo te obriga a usar. A vida começa quando você decide que merece coisa melhor. E todos nós merecemos.